Quem pergunta conduz, quem pergunta direciona a conversa. E quem fala demais acaba se perdendo, acaba deixando uma impressão para o cliente diferente. Muitas das vezes até de prepotência por só falar. Quantas vezes você já saiu de uma visita com a sensação de que você explicou tudo para o cliente? Você foi lá, falou, apresentou, demonstrou e você sai ali com aquela sensação de dever cumprido. Você falou dos diferenciais, mostrou o produto, comparou com a concorrência, você fez tudo. E no final o cliente falou assim, legal, vou pensar. A questão principal desta oportunidade de conversa com o cliente é que você pode ter falado demais, mas você não descobriu. Você, no término da reunião, após a reunião, você não descobriu o que para o cliente é importante. Você não descobriu para o cliente o que é relevante para uma decisão de compra. Para ele escolher se ele compra de você ou se ele continua comprando do teu concorrente. Você só falou muito, mas não teve a oportunidade de ouvir do cliente aquilo que era a peça-chave para que você tivesse sucesso nessa negociação. E a maioria dos representantes acredita que para convencer o cliente, basta só ele falar mais, aproveitar. Cara, ele permitiu com que eu falasse, então agora é a hora de eu fazer meu merchan. E perdeu a oportunidade de fazer ali as perguntas certas, as perguntas estratégicas. Fazer as perguntas certas, elas vão revelar para você o que importa para aquele cliente. Mas como assim, Wallace? Pode ser que para um cliente é muito mais importante para ele saber sobre a tua estratégia, alternativas ou procedimento para a entrega do produto do que uma característica técnica sobre a fabricação. O cliente pode estar muito mais preocupado por ter passado por um problema no passado com a entrega e esse aspecto você não teve a oportunidade de detalhar logo porque você não sabia que essa era a maior preocupação dele e ficou focado lá no processo de fabricação, por falta de uma pergunta. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com um cliente que eu tive exatamente essa experiência aqui, parece que foi até combinado, né? Tive uma reunião hoje e o cliente comentava, né, graças à oportunidade de a gente criar diálogos abertos, perguntas abertas, e depois de eu fazer uma boa apresentação e mais abrir as perguntas, ele teve a oportunidade de falar que ele teve um problema com a entrega. Ali era a dor dele, ali era a preocupação dele principal para que ele desse o próximo passo. E quando você consegue entender o principal problema, preocupação, objeção do cliente, aí sim você tem a oportunidade de convencê-lo. Enquanto isso não é descoberto, você está vivendo um mar de possibilidades. Você está vivendo um mar de achismo. Pode até estar com uma tendência de tocar em temas e assuntos que para aquele cliente não é relevante. Pode ter sido para o cliente anterior, para os outros clientes com que você falou. E aí você vem com a tendência de que aquilo é o mais importante, mas que você não descobriu, somente é um achismo. E com essa pergunta de forma estratégica, você vai ter a clareza do ponto em que você vai aprofundar junto ao cliente. Mas a principal análise que eu quero que você faça é em cima desse conceito. Primeiro vamos trabalhar aqui o conceito de perguntar. Perguntar vai muito mais do que uma técnica. Toda pergunta, ela tem a capacidade de moldar a consciência da pessoa. Ela molda essa direção da conversa. E quando ela for bem feita, ela acaba conduzindo até o foco e a emoção do cliente. Olha como é uma arte realmente perguntar e ser capaz de conduzir as perguntas. A psicologia já diz para nós que a decisão mostra que o cérebro humano ele se engaja quando é convocado a responder. Se ele é convocado a responder, ele para os demais pensamentos e ele concentra a atenção. Quantos são os representantes que sentam para conversar com um cliente e nem sequer prestando atenção o cliente está? Fala aí comigo. Ele deixa você na mesa ali falando, ele está aqui, ó. Nem sequer ele está prestando atenção. Só que se eu
uso a pergunta, psicologicamente eu travo aqui o cérebro dele. Ele é obrigado a prestar atenção. Por isso esse poder, por isso essa arte de perguntar. E as perguntas, elas vão ativar esse diálogo. Eles vão criar no cérebro do cliente a resistência a ele estar pensando ou tratando outros assuntos e, com isso, concentrar-se para te responder. Deu para entender aqui a importância disso numa conversa, numa prospecção, numa visita, numa apresentação? Então, quem pergunta cria o contexto. Quem apenas fala disputa a atenção. Gravem isso, ó. Quem pergunta cria o contexto, conduz. Quem somente fala está disputando a atenção. Então, você está na mesa do cliente, você está falando, e o cliente está aqui, ó. Ou então está aqui, ó. Blig, 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 blig. E nem sequer a atenção o cliente te deu.